Ora, bom dia, aleluia. Hoje é sexta-feira e é dia 13/8/2021. Senhor Espírito Santo fala por mim. Neste momento são 11 horas e 7 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor. E hoje é o dia 13/8/2021. Então vamos ler alguns hinos. Jesus, maior dos nomes. Bendito Salvador, glória de Deus. Emanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel. Emanuel, Emanuel, seu nome é Emanuel. Levanta Cristo, alto, bem mais alto, levanta Cristo cada vez mais alto. E lá de baixo, bem debaixo dos teus pés, lá no inferno, deixa Satanás. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz, a glória do Senhor já veio sobre ti. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos gravar um vídeo cujo título é As Enfermidades. E quem é que traz as enfermidades? É o diabo que enganou Eva e o Adão e foi enganando e continua a enganar as pessoas, né? Então o diabo traz pensamentos errados. O que é que significa isso? Pensamentos afastados da justiça. O que é justiça? Justiça é virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence. Mas o diabo é injusto, veio para roubar, matar e destruir. É mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então devemos ter cuidado, não nos deixarmos enganar. Vamos ler aqui em Efésios 6. Efésios 6, versos 11 e 12. Diz o São Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, os principados malignos e suas potestades, que são os príncipes das trevas, ou seja, da ignorância, são loucos. Portanto, são hostes espirituais da maldade. Portanto, vamos ler em 2 Coríntios 12, 7 a 9. Que diz São Paulo: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, o Senhor disse: a minha graça te basta, é o Senhor Jesus a falar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, diz São Paulo, para que a mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Então, em Mateus,
capítulo 28, verso 18, o São Mateus diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Estas palavras foram ditas depois de Jesus ter ressuscitado dos mortos. Aleluia. Portanto, ele tem todo o poder. Aleluia. Então, estamos a falar que os principados malignos e suas potestades, que são os príncipes das trevas, ou seja, da ignorância, são loucos, são hostes espirituais da maldade, e são espinhos na carne, são mensageiros de Satanás para nos humilharem, trazendo doenças, trazendo toda a espécie de coisa para nos humilharem, mostrarem que nós não valemos nada. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que a sua graça é suficiente. Lembro-me que o profeta Eliseu viu uma multidão de anjos que o apoiaram e lhe deram domínio sobre o exército do rei da Síria. Então, o que é domínio? É poder, é autoridade. Vamos ler aqui em Gênesis 37, 15 a 17. Achou um homem, o José, que é à procura dos seus irmãos. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro os meus irmãos, diz-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Foi o sítio onde eles o quiseram matar, né? Então, Dotã era uma povoação, né? Uma vila, uma cidade, sei lá. Glória ao Senhor. Vamos ler agora em 2 de Reis, capítulo 6, verso 8 a 12. E ele disse: Vai e vê onde ele está. O rei mandou ver onde é que estava o Eliseu, o profeta Eliseu. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie-me trazê-lo. E fizeram-o saber, dizendo: Eis que ele está em Dotã, que é o sítio que tínhamos lido há bocadinho. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram da noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que é que vamos fazer? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles, do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos ao moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos ao moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Faz-nos lembrar que o Elias também foi arrebatado num carro de fogo. Vamos ler em 2 de Reis 2, 10 e 11. E disse
Eliseu, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vende Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em 2 de Reis, capítulo 6, versos 18 a 21. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço desta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Glória ao Senhor. Vamos ler em Atos capítulo 4, verso 19 e 20. Vamos ler também o 18. E chamando-os, disseram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Senhor disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. E estas autoridades queriam que eles fizessem o contrário do que Jesus lhes disse. Mas Jesus é uma autoridade, tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Estes indivíduos são apenas estão a brincar com as coisas de Deus. Então, temos que obedecer a Deus quando as autoridades dizem ao contrário. Romanos 13, começando no verso 1. Toda alma seja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Deus quer a organização, a ordem, isso tudo. E as potestades que há foram ordenadas por Deus, não são potestades malignas, mas refere-se aos governos humanos. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu não temer a majestade? Faz o bem e traz louvor dela. Ou seja, os governos humanos devem louvar a Igreja, ajudar a Igreja de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 6. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. A potestade, os governos humanos, são feitos para nosso bem, para bem da Igreja. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, os governos humanos devem ser justos. O 4 diz:
porque ele é ministro de Deus para teu bem. Mas, fizeres o mal, teme, hoje não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre isto mesmo. Glória ao Senhor. Portanto, no caso do Eliseu, vemos que ele teve que se safar da melhor maneira, não se deixar enganar por aqueles que lhes queriam fazer mal. Amém. Então vamos ler aqui em segunda de Reis, segunda de Reis 6:22. Mas o Eliseu disse ao rei de Israel: não os ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Não, põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor, que era o rei da Síria. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Atos 9, 32 a 38. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, vê também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu também digo: obrigado, Pai, que o teu filho Jesus me dá saúde. Então disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que trazida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado e depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Vamos ler em Mateus 9, 39 a 43. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te, como o Senhor tinha feito, o Senhor Jesus. E ele abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor, e o Pedro ficou muitos dias em Jope com um certo curtidor. Atos 10, 38. Era o São Pedro a falar, a explicar e tal. E dizia: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu digo: Pai, obrigado que tu és comigo, aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que devemos orar até conseguirmos a vitória sobre o problema ou a doença. E também podemos ver aqui o que é que significa dor. Dor é um sofrimento físico ou moral. É uma doença, e a doença e a enfermidade é o quê? É a alteração na saúde. Saúde é o estado daquele cujas funções não são perturbadas por doença alguma. Glória ao Senhor.